E aí galera, beleza? Mais um podcast começando aqui pra vocês. Hoje, o podcast interativo do canal Play Action Brasil falando sobre os times da galera, né? Como vocês conheceram a NFL, eu pedi pra vocês comentarem no último vídeo, no último podcast sobre esse assunto. Muitos comentaram, agradeço a todos vocês que deixaram um comentário e também convido vocês no final desse vídeo ficar sabendo do tema do próximo podcast e também participar, deixar o seu comentário nesse vídeo aqui, né? Porque aí no próximo sábado a gente traz um novo podcast e talvez lendo o seu comentário se você quiser participar. E o tema, né, que eu sugeri para vocês comentarem é exatamente, né, como vocês conheceram a NFL, quem foi que apresentou, né, como que foi o acesso de vocês ao futebol americano e também o time que vocês torcem, né? Muitos já têm um time, muitos já acompanham alguma equipe e eu quero exatamente começar comigo, né? Eu que vou começar falando a minha experiência, que não é muito longa, né? Eu procuro estudar bastante sobre futebol americano, sobre a NFL, aprender, ler bastante, conhecer a história da liga e percebendo que no YouTube não tinha um conteúdo como o canal Play Action Brasil se propõe a trazer, eu comecei a pesquisar mais ainda e trazer esses vídeos, mas na verdade eu não sou um expert de futebol americano, de NFL, né? Tudo que eu trago aqui é com muito estudo, por isso a impressão que dá para muitos, né, é que eu conheço bastante tempo a NFL. Na verdade não, eu comecei a acompanhar em 2013, olha só, faz pouquíssimo tempo, né? Eu estava na faculdade, um amigo meu chamado Alex me apresentou, eu apresentei a NBA para ele, né, e ele me apresentou a NFL, e aí ambos gostaram muito. Ele hoje é um super fã da NBA, né, torcedor do San Antonio Spurs, e eu na NBA torço para o Boston Celtics. E em 2013, durante o nosso último ano de faculdade, ele me apresentou o futebol americano. Eu comecei a assistir daquele jeito como muitos de vocês, né? Assiste um jogo aqui, outro ali, não entende muito no início, é difícil, é um esporte complexo, né? E só que aos poucos a gente vai aprendendo, meu amigo, e vai gostando e vai gostando. E consequentemente, né, a partir da primeira temporada eu já comecei a acompanhar um time, né, e a gostar de um time, que é o Baltimore Ravens. Muitos de vocês sabem que eu torço para o Baltimore Ravens. E essa história é uma história bem diferente, né? Na verdade, os Ravens que eu conhecia vinha de uma série chamada On Tree Hill, que aqui no Brasil veio como Lances da Vida, passava no SBT e na Fox. Então eu comecei a ver nessa série, tinha um time de basquete chamado Tree Hill Ravens, né? Tree Hill Ravens. E foi aí que eu percebi que na NFL também tinha um time chamado Ravens. E aí, meu amigo, eu comecei a acompanhar, comecei a pesquisar da história e gostei da história dessa franquia, que é uma franquia nova, mas que já tem 2 títulos. Inclusive, o título dos Ravens é recente. Um ano antes, né, de eu começar a acompanhar a NFL, o Baltimore Ravens foi campeão no Super Bowl 47 em cima do San Francisco 49ers. Eu, infelizmente, não pude acompanhar essa decisão. Mas eu sou torcedor dos Ravens, né, por causa dessa série, e hoje eu sou realmente um fã mesmo, de verdade dos Ravens. Tenho camisa, tenho, né, utensílios aqui, eu tenho copo e tudo mais. Bom, vamos começar aqui com o primeiro comentário desse último podcast que eu deixei aqui. E o Emanuel de Jesus deixou uma mensagem, né, falando que o canal é pequeno, mas é muito bom. Valeu, cara. Ele tá querendo criar um grupo do WhatsApp, então se vocês quiserem deixar lá pra ele, ele deve estar criando esse grupo já, para participar. E algumas pessoas deixaram um comentário. O outro comentário que ele fez, que o Emanuel de Jesus fez, foi exatamente sobre o tema, né? Ele falou que ele conheceu o futebol americano na véspera de Natal. Ele falou que estava sem nada para fazer, né? Estava assistindo televisão. Ele já sabia que existia a NFL, ele está falando aqui, mas não me chamava a atenção. Até que eu falei, vou assistir, e aí ele ficou intertido porque estava menos 20 graus. Inclusive o Natal é um período do ano nos Estados Unidos que é o inverno. Então os jogos em algumas localidades, principalmente mais no norte dos Estados Unidos, é muito frio, neva e a temperatura é negativa. Então nesse jogo estava menos 20 e ele, né, isso chamou a atenção dele, foi o que ele falou aqui na mensagem. E ele nunca tinha visto tanto frio ao vivo na vida, né? A gente que está aqui no Brasil não está acostumado com isso, então chamou a atenção dele. E aí ele se apaixonou e começou a acompanhar. Olha só que legal, né? Bem numa época tão legal que é o Natal, ele começou a acompanhar. E ele torce para o Green Bay Packers por causa do Aaron Rodgers, né? E é compreensível, né? Um dos melhores jogadores da liga. Ele, né, o Emanuel de Jesus torce para os Packers. Vamos a mais um comentário. Esse que está sempre deixando comentário, o King LRC. Ele tem um canal de basquete, né? Ele traz vídeos do PS4 sobre o NBA 2K. Então, se vocês quiserem acompanhar, o King LRC, ele faz lá edições, coloca time brasileiros, bem legal o canal.
tá, né, crescendo ainda o canal dele. Eu acredito que ele vai continuar com os vídeos para crescer o conteúdo. O King LRC, ele falou que, né, quando ele quer ver quando o canal chegar a 100 mil inscritos, quem sabe um dia, né? Se ele vai continuar, se eu vou continuar fazendo vídeos, se eu vou fazer vlogs, indo para as partidas lá nos Estados Unidos, quem sabe um dia, né? Tenho a intenção e eu gostaria muito de um dia conhecer os Estados Unidos e também ver as partidas lá, seria muito legal. Valeu, King, por deixar essa mensagem, não sei o seu nome, mas você participa sempre do canal, valeu. Outro que está sempre deixando comentário também, o Marco Antônio Rosário Lima, ele vai deixar a mensagem dele aqui. Eu sempre gostei de basquete, inclusive a imagem dele aqui é uma camisa dos Lakers do Kobe Bryant, número 24, que já se aposentou. Eu sempre gostei de basquete, tive uma paixão desde os meus 8 anos. Foi aí que minha mãe me deu uma camisa dos Dallas Mavericks, da NBA, número 41 do Dirk Nowitzki, né, um alemão que joga muito, sensacional, gostava muito também de ver ele jogar, agora ele já está em fim de carreira. Sempre gostei de acompanhar vários campeonatos, NBB, né, NBA. Na época eu acompanhava o futebol tradicional, Brasileirão e as suas ligas, né? E ele falou também que ele é vascaíno, que é difícil, hein? Cresci, sempre gostei da ESPN, né? Eu também gosto muito da ESPN. Às vezes eles pegam pesado ali, como eu falei para vocês recentemente, relacionado ao canal ESPN Extra, né? Que eles me obrigaram a assinar esse canal, mas tudo bem, né? Faz parte. A gente está sempre tendo que gastar um pouquinho mais para assistir o que a gente gosta. E ele falou que sempre gostava da ESPN. Tava passando o ESPN League, que é um programa que antigamente era chamado de The Book Zone Table, que eles só falam de esportes americanos, né? E ele estava assistindo por causa da NBA, mas ele continuou assistindo na parte que fala de futebol americano, eles falam de beisebol também lá. E aí ele começou a acompanhar a NFL a partir do ESPN League, olha só que legal. E desde então ele começou a torcer para o Dallas, né? Cowboys também, que é um time da cidade de Dallas, né? Os Cowboys e também os Mavericks, que é o time dele na NBA. Então, valeu, Marco Antônio, por participar. Vamos a mais uma mensagem. O Matheus Dolinski, que também está deixando sempre a mensagem dele, o Matheus Dolinski. A tentativa do... Aqui já é sobre o tema do último podcast, né? A tentativa do Trump de acabar com os protestos só fez com que os protestos aumentassem, realmente, né? Ele foi falar uma besteira e aí a liga se juntou e aí foi o caos, né? Acho que todos têm o direito de protestar. Só que quem se ferrou nessa história foi o Kaepernick, né, o quarterback, que era do San Francisco 49ers. E ele falou que acha difícil o quarterback, o Kaepernick, voltar para ser titular em alguma franquia. Acho difícil também, mas se ele se empenhar, quem sabe, né? E a mensagem sobre o tema de hoje, que o Matheus Olinski deixou, vou ler aqui para vocês. Eu conheci a NFL quando meu cunhado me emprestou os jogos de Play 2, que eu também tinha, e lá tinha o Madden NFL 10. Eu joguei e não entendi nada, né? Depois de um tempo fui entendendo e pegando gosto pela coisa. Aí vi uma reportagem do Globo Esporte sobre o Super Bowl de 2015. Fui no YouTube e vi os highlights, né, os melhores momentos de todos os jogos da temporada de 2015. E me apaixonei. É realmente assim, mais ou menos, né? Algumas pessoas começam pelo Madden. Eu também, antes mesmo de conhecer o futebol americano, não tinha nem noção de que era NFL. Eu jogava o Madden também, não entendia nada. Mas é assim que a gente começa também, né? Sempre no desconhecido e insistindo, né? Então, se você tá, por algum motivo, não conhece futebol americano, não entende, é só insistir. E a tendência é que o futebol americano te conquiste grandemente. O futebol americano é sensacional, é um esporte magnífico. E vamos continuando aqui, agora a mensagem do Diego Moreira, ele deixou a mensagem dele também. Eu conheci a NFL quando estava vendo o esporte interativo, começou a transmitir os jogos dos Broncos, né? Estava passando Broncos e Seahawks. Então desde lá sou fanático pelo time do Colorado, que é o Denver Broncos. E a maior felicidade dele foi ver os Broncos ganhando o Super Bowl 50. E ele pediu para mandar um salve. Então salve, Diego, também estava vendo esse Super Bowl no cinema com grandes amigos. Inclusive o meu amigo que vai comentar daqui a pouco aqui, ele torce para os Patriots, ficou bem chateado com a derrota, né? No Super Bowl 50, foi sensacional, um grande jogo. Valeu então, Diego, por participar. Mais uma mensagem agora do Breno Salles, ele torce para o Green Bay Packers, por causa do Aaron Rodgers. Muita gente torce para o Green Bay Packers, né? Principalmente essa galera mais recente, por causa do Aaron Rodgers. É compreensível, é um grande jogador, inclusive tem muita gente, inclusive eu, que tem inveja de ter um quarterback tão sensacional como o Aaron Rodgers, apesar do Joe Flacco ter jogado bem nessa última semana. O Joe Flacco não é tão ruim, mas poderia ser melhor, né? Aqui o canal do Gordinho, que mandou mais 50 mensagens aqui, vamos ler algumas mensagens dele. Ele também zoando, porque eu falei que no último podcast ele comentou 25 vezes, realmente, foram 25 vezes.
Eu conheci, aí o canal do Gordinho deixando a mensagem. Eu conheci a NFL pesquisando na internet, pesquisando por curiosidades. Fui assistindo alguns vídeos até que achei esse canal, que é o nosso canal Play Action Brasil. E me interessei de vez, comecei a assistir na TV. É assim que começa, né? Pesquisando. Às vezes é por acaso, né? Você está assistindo algum vídeo relacionado a esportes, né? Ou então aos Estados Unidos, e aí vem o futebol americano. Se você pesquisa, você se apaixona, não tem jeito, né? E ele falou também sobre o time dele, que é os Chiefs, né? E ele teve alguns motivos simples, que nem ele falou aqui, né? Eu gostei das cores do time, porque ele gostou da história do time também. E o time ele falou que lembra do São Paulo Futebol Clube, que também é o meu time. E ele também gostou do Kansas City Chiefs porque já foi campeão do Super Bowl, olha só. E também na época porque tinha o Cairo Santos. Hoje não tem o Cairo Santos por enquanto, né, que tá fora, foi dispensado. Mas ele gostou do Kansas City Chiefs por causa das cores, da história, porque ele falou que lembra o São Paulo e também por causa do Cairo Santos. Muitos brasileiros torcem pros Chiefs por causa do Cairo Santos, né? Ele também pedindo um vídeo sobre os donos dos times da NFL, uma ótima dica. Ele falando também para fazer um vídeo revelando o meu nome e o meu rosto. Eu já fiz um vídeo revelando o meu rosto, o vídeo que eu falei sobre o troféu, o Vince Lombardi, que estava aqui em São Paulo. Eu fui lá ver o troféu, tirar uma foto, né, um evento patrocinado pela Visa. E também já fiz um vídeo falando sobre mim, tem aí no canal, vocês podem achar, dentre desses quase 190 vídeos. Vai ser difícil achar, mas tem um vídeo aí que eu falando sobre o canal, sobre o futuro do canal e tudo mais. E ele também perguntando por que nos Estados Unidos eles não dão tanto valor ao futebol, né, o que eles chamam de soccer, o futebol da bola redonda. Isso é tradição, né? Tá crescendo, tá melhorando, mas é tradição. A tradição lá é beisebol e futebol americano e também o basquete. Então é difícil que eles consigam implementar tão rapidamente o soccer, né? Mas tá chegando, a Major League Soccer tá crescendo, tá um campeonato bem legal, com grandes craques, né, já em fim de carreira, mas grandes jogadores. E também nós temos uma mensagem do Amon Almeida, ele falando que tem que apoiar mesmo, né, tem que protestar, e ele falou que o Trump é um otário. A mensagem também do vídeo de hoje que ele vai deixar, o Amon Almeida, e aí eu vou ler para vocês. Bom, comecei a ver a temporada passada, por causa de um grupo de WhatsApp que ele participa de basquete, né, um grupo de NBA. Lá tem alguns fãs de NFL que também sempre ficam comentando e indicando que a gente assista. E aí ele começou, através desse grupo do WhatsApp, a ver os jogos de vários times. Ele estava gostando muito dos Patriots, por causa do Tom Brady, né, outro grande jogador. Depois acabei vendo um jogo do Dallas Cowboys e chamou demais a minha atenção. Já bateu a energia na hora, né, quando ele estava assistindo. E aí ele viu o Prescott e o Ezekiel Elliott, né, que são os calouros, né, que nesse ano já são segundanistas. E aí, meu amigo, com esses dois calouros jogando muito, ele se apaixonou pelos Cowboys e hoje ele é torcedor dos Cowboys. Então, valeu por participar também aí, o Amon Almeida. Outro que deixa a mensagem, o Eric Koga. Ele falando já do assunto passado, assim como também o Amon deixou a mensagem. Tem muitos negros que são contra esse movimento. Lil Wayne, Jay Feza e outros negros que falam que esse protesto foi iniciado por democratas, que é do outro partido, que era da Hillary Clinton, que perdeu a eleição, e ele está falando aqui, deixando a mensagem dele. Outra mensagem do Matheus Caetano, né? Eu conheci a NFL quando assisti um vídeo de Madden NFL 17. Gostei muito do que vi, então eu fiquei interessado. Pesquisei mais sobre esse esporte. Foi então que conheci esse canal aqui, o Play Action Brasil, que me ensinou tudo que sei hoje. Vi todos os vídeos de franquias e hoje torço para o Carolina Panthers, por ter gostado da história e por ser um time jovem na NFL, então me identifiquei com a franquia. O Gesiel Reis também, falando aqui, conheci o futebol americano através de filmes, pesquisei querendo conhecer mais e entender, e achei a NFL. Sou torcedor do Chicago Bears, gosto da forma que eles jogam, e ele também falou que torce também para os Bears por causa dos Bulls, que é um time de basquete lá de Chicago, né? Tem o Chicago Bears. E ele perguntou para mim também se eu acompanho, se eu torço para algum time nacional de futebol americano. Bom, eu já respondi ele lá. Na verdade, eu não acompanho muito futebol americano nacional, e é uma explicação simples, porque eu não tenho muito tempo. Na verdade, eu tenho que priorizar algumas coisas, né? Eu tenho a minha família, sou casado, tenho minha filha recém-nascida, né? Trabalho, tenho um canal para cuidar, então é muito difícil que eu consiga assistir e acompanhar o futebol americano nacional. Eu tenho que dar prioridades. E lógico, assisto outros esportes também, então não dá pra me assistir tudo, porque senão não tenho vida, né? Então, eu não acompanho muito futebol americano nacional. Eu quero trazer mais conteúdo no canal aqui pra essa galera que acompanha o futebol americano do Brasil.
para até melhorar essa questão, o futebol americano nacional crescer mais ainda, eu acho que a gente pode contribuir para isso. Então eu não acompanho muito futebol americano nacional. Agora, se eu fosse torcer, eu torceria pro time da minha cidade, né? Que é o Diamond, um time de futebol americano aqui de Diadema, do ABC Paulista, do estado de São Paulo. Então, se fosse torcer, seria pro Diamond. Aqui ele também perguntando se eu vou pro jogo do Brasil, pro Brasil Ball, vai ser difícil, acho que eu não vou conseguir. Então, muito obrigado, Gisele Reis, aí, por você estar ajudando no canal, cobrando pro crescimento, né? Para melhorar essa questão, trazer mais conteúdo do futebol americano nacional. A Rita Rosa deixou a mensagem, Go Packers Go, então ela torce para o Green Bay Packers, com certeza. O Elan Santana, que também participa sempre, deixou a mensagem dele. Sempre que eu trocava de canal, eu olhava a NFL e pensava, isso é jogo de louco. Eu também achava isso, né? Todo mundo, né, achava isso. Até que um primo um primo dele apresentou o futebol americano. Ele explicou brevemente. Comecei a assistir e fui pegando gosto, mas ainda não tinha escolhido um time. Um amigo meu falou que torcia para o Seahawks, resolvi acompanhar os jogos do Seahawks e peguei gosto pelo time. Hoje eu sou apaixonado pelo Seattle Seahawks. Até brigo se for necessário. E o meu jogador favorito dos Seahawks é o Earl Thomas, né, o defensor, jogador de defesa, que, pelo amor de Deus, segundo ele, aquele homem joga demais. Foi o que deixou a mensagem aqui, o Elan Santana, valeu por participar. O Everton Cajado, que me zoou porque eu falei no último vídeo que ele é meu irmão negro. Falou que eu sou racista, olha só. Mas realmente ele é meu irmão negro, né? Eu sou branco, ele é negro e ele é meu irmão. Ficou show de bola o podcast. E ele torce para o Carolina Panthers, o Everton Cajado. Inclusive fui eu que apresentei a NFL futebol americano para ele. Aí agora a mensagem que eu vou ler aqui para vocês é do Yuri. Top demais esse vídeo. Ficou sensacional, ele tá falando do podcast. Valeu, cara. Eu conheci a NFL da seguinte forma. O futebol americano apareceu na minha cidade há cerca de 10 anos, mas eu só comecei a acompanhar nos últimos 3 anos. Tenho muitos amigos que jogam no João Pessoa Spectros, que é o time da cidade dele. E ele falou também que ele não é americano, que no último vídeo eu li o nome dele como Yuri Lavor. Olha só, como se fosse um nome de um inglês, de um americano. A partir daí comecei a ir no estádio para ver os Spectros jogar e em paralelo comecei a acompanhar a NFL. Hoje estou meio viciado, adoro as quintas, domingos e segundas, sempre tem jogo, né? Nessa época do ano, final do ano. O time que mais gosto são os Broncos, foi um dos primeiros jogos que assisti na NFL, eles jogaram muito. Gostei de cara do time, a defesa monstruosa, sem falar que gosto do mascote, o Miles. Acho irado o estádio, o símbolo do time. Acompanhei o vídeo falando da história dos Broncos, que eu fiz aqui, e passei a gostar ainda mais. O time tem uma grande história. Grande abraço. Valeu, cara. Muito obrigado por participar. Ele que é torcedor dos Broncos. Mais um comentário aqui. O Leno Gabriel também sempre comenta. E ele tá falando do assunto do vídeo passado, né? Todo ser humano tem direito de protestar por algo que discorde. É claro que pegou mal. Mas, pô, acho sacanagem o que estão fazendo com o Kaepernick. O cara seria titular fácil em qualquer time, tirando o meu Pets e Packers. E o presidente americano ainda coloca fogo na lenha. Esse cara tem que se ferrar. O Leno Gabriel deixou a mensagem dele aqui. O The Hater também participando. Conheci a NFL em 2015. Meu amigo começou a vender uniformes dos times e eu comprei uma para dar de presente, uma camisa dos Giants. Aí comecei a assistir no Esporte Interativo, depois comecei a ver na ESPN e comecei a torcer para os Broncos. Aliás, eu gostava dos Broncos desde 2011, por causa de South Park, que é um desenho que ele curte. E me tornei fã do Peyton Manning, que já se aposentou, grande jogador. Conheci uma galera que curte NFL e hoje temos um grupo muito ativo no WhatsApp. Uma galerona que... né, do Brasil inteiro, segundo ele. Então, valeu por participar, The Hater. Outro que está participando, já estamos acabando, hein? A mensagem do Matheus Saraiva. Comecei a acompanhar a NFL em 2012. Estava passando os canais, fazendo aquela troca de canais que a gente sempre faz, né? Quando não tem nada para fazer. E aí ele estava passando pelos canais e acabou parando no Esporte Interativo. Desde o primeiro jogo, já gostei demais, mesmo não entendendo nada. Mas depois comecei a assistir os vídeos sobre o esporte para entender melhor. E aí comecei a gostar mesmo. Então aí até hoje. Abraço, meu caro, são ótimos seus vídeos. Valeu, Matheus. Mais um que começou a acompanhar pelo Esporte Interativo. Olha só que falta faz o Esporte Interativo, né? Muita gente que começou a conhecer pelo canal Esporte Interativo. Nem sempre todo mundo pode pagar pelo canal ESPN, então o Esporte Interativo faz muita falta. Espero que volte. E o último comentário é do Lucas Rieg. Ele deixou a mensagem dele. Me interessei pela NFL depois de jogar o Madden NFL. Procurei vídeos explicando o jogo e esse foi o canal que consegui entender, né? O canal Play Action Brasil ajudando aí o Lucas a aprender sobre o futebol americano. O time que me identifiquei foi o Green Bay Packers, devido ao meu primeiro jogo que foi Packers e Seahawks.
ele não sabe escrever, mas Seahawks, né? Tem aí no canal, se você quiser acompanhar a história dessa franquia, na primeira semana dessa temporada. Então eu acho que ele começou há pouco tempo, né? A conhecer a NFL. Valeu, Lucas, por participar. Essa questão de torcer para times gera a questão de chamar um ao outro de modinha. Inclusive, acho que aqui nos comentários teve algumas pessoas discutindo sobre isso, conversando sobre essa questão de ser modinha ou não. Na verdade, eu não curto muito chamar alguém de modinha, porque ele torce pro time que venceu recentemente. Então, quem começou a acompanhar a NFL na temporada passada, vai torcer mais facilmente para os Patriots, né, que são atuais campeões. Isso é normal. Quando você começa a acompanhar algo novo, você vai torcer por aquele time que está vencendo, né? Você não vai torcer para o São Francisco 49ers hoje. É muito difícil isso, a não ser que tenha alguma influência externa diferente. Então, esse negócio de modinha acho que é bem chato, não é legal chamar o outro de modinha, né? Cada um começou a acompanhar numa época, né? Provavelmente você que começou a acompanhar na época tinha um time forte, então você se identifica por esse time. Ou como eu, né? Que tem alguma razão externa. Quando eu comecei a acompanhar a NFL, os Ravens não era o melhor time da liga. Eu nem sabia que tinha sido campeão um ano antes. Então, cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem um motivo para torcer. Às vezes é por causa de algum jogador, por causa de algum amigo, né? Ou alguma outra coisa. Então, bom, espero que vocês tenham curtido esse podcast. Muito obrigado a vocês que deixaram um comentário. E o tema do próximo podcast que eu quero compartilhar com vocês e ouvir a opinião de vocês é sobre montagem de elenco, né? Antes de falar o tema, eu vou explicar para vocês entenderem. Porque vocês sabem que o futebol americano é um jogo de ataque e de defesa, né? E de especialistas também, né? Claro. Se você pudesse escolher para o seu time favorito 2 características que seriam as melhores da NFL, quais seriam essas características? Aí eu vou dar alguns exemplos para vocês poderem responder. Vocês gostariam que o seu time fosse um time que tivesse um ótimo quarterback, por exemplo, uma ótima secundária? Ou se tivesse um ótimo jogo corrido e bons recebedores de passe, né? É mais ou menos isso que eu gostaria de saber de vocês. Se vocês pudessem escolher 2 características do seu time, quais seriam as características que você escolheria que fossem as melhores da NFL? Que, claro, com o objetivo do seu time ser o campeão. Não vale também escolher, eu queria que o meu time fosse o melhor ataque e a melhor defesa. Não é isso. Queria a participação de vocês com algo um pouquinho mais técnico mesmo, né? E vamos ver se vocês têm criatividade aí para responder. Eu vou também tentar responder de uma forma bem criativa. 2 características que vocês poderiam escolher, né? Recebedores, corredores, quarterback, né? Linha ofensiva, linha defensiva e outras questões, especialistas, não sei. Usem a criatividade de vocês para participar desse próximo podcast, que vai sair no próximo sábado, galera. Então, muito obrigado a vocês que escutaram até o final, né? Esse podcast que ficou bem longo, mas é porque muita gente participou, né? Então, agradeço a todos vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, venha fazer parte do Play Action Brasil. Não esquece de deixar o seu like e o comentário aí para participar do próximo podcast. Falou, galera!